Sempre que eu peço para avaliar a língua do paciente, observar essa língua, eu estou seguindo uns preceitos da medicina chinesa, onde os médicos chineses dizem que a língua é o espelho dos órgãos internos. Ela reflete o estado de energia e de sangue dos órgãos que são demonstrados através da língua. Então, quando nós olhamos para a língua, vamos observar alguns aspectos. O primeiro dele é a cor da língua. Se a língua apresenta uma coloração rosada, então está no estado normal do indivíduo. O corpo está em equilíbrio, tem uma boa circulação de energia, o Qi, e boa circulação de sangue, Shui. Então o indivíduo está com os órgãos equilibrados. Agora, se essa língua apresenta uma coloração pálida, então já há uma deficiência de sangue, uma deficiência de energia e também uma deficiência do Yang. A energia Yang está em deficiência. Isso pode aparecer em pacientes que estejam cansadas, um excesso de trabalho, uma atividade física que consuma muita energia, deixa a língua pálida e pode também apresentar para pacientes que sempre têm a sensação de frio constante no corpo. Então, transforma a coloração dessa língua de forma pálida. Se a língua já é vermelha, então essa coloração denota calor, presença de calor. E isso é comum em inflamações. Processos inflamatórios que o indivíduo esteja apresentando vai deixar a coloração da língua avermelhada. Né? Pode ser também os casos de um excesso emocional prolongado. O indivíduo está vivendo alguma alteração emocional, algum conflito, e aí essa língua fica avermelhada, né, por um tempo muito prolongado de viver nessa situação, a coloração da língua se altera. Né? Quanto mais vermelha for a língua, maior é a intensidade de calor que esse indivíduo está vivendo. Quando observamos uma língua arroxeada ou violácea, então estamos diante da estagnação de sangue, o sangue não está fluindo. Esta pessoa então pode estar apresentando dores crônicas ou também alguns problemas circulatórios. Um outro detalhe que observamos na língua é a saburra, o revestimento. Quando nós temos esse revestimento, é sinal de que representa um estado do estômago e dos líquidos corporais estão em equilíbrio ou não. Então, se a saburra é branca e fina, é sinal que o organismo está dentro da sua normalidade, no equilíbrio pleno. Se a saburra é branca e espessa, então nós já temos aí a presença de umidade no corpo. Esse excesso de umidade para o chinês é a representação de secreções, que pode ser sinusites ou secreções vaginais, ou mesmo o acúmulo de gordura no tecido adiposo, o que gera ao que nós chamamos aqui no Ocidente de obesidade. Então, esse indivíduo com a saburra branca espessa também pode apresentar aí um frio interno do seu organismo e também demonstra uma digestão lenta, não consegue digerir com rapidez os alimentos e os líquidos ingeridos, consequentemente não retira rapidamente a energia desses alimentos e aí com essa digestão lenta ele acaba por acumular umidade. Já uma saburra amarela denota calor. Apesar que muitas vezes a pessoa pode também ter acabado de tomar café e aí a coloração muda, né, da língua. Então sempre é bom avaliar antes de ter ingerido algumas substâncias que tragam colorações à língua. Né? Mas se a saburra é amarela, é a presença desse calor, também inflamações e também processos infecciosos podem
estar ocorrendo no organismo desse paciente. E se uma língua é sem saburra, né, não tem saburra nenhuma, ela está com deficiência da energia Yin. Tá? Então pode apresentar, por exemplo, ressecamento, é muito comum em casos de estresse crônico, né, menopausa e também na insônia. O outro detalhe que vamos observar na língua está relativo ao formato da língua. Se a língua é inchada, então ela pode indicar que tem uma deficiência do baço, do elemento terra. Com isso, ele tem retenção de líquidos. Pode ser que ele vai ter aí o edema, os inchaços, né? E a umidade também está presente no seu corpo. Se a língua é fina, ela pode sugerir então que seja deficiência de sangue e também deficiência da energia Yin. Quando nós vemos rachaduras na língua, pode indicar que esteja acontecendo um consumo da energia Yin do organismo, ou um estresse prolongado desse indivíduo, ou também um ressecamento interno, a falta de hidratação que esse paciente possa estar necessitando. Agora, tem línguas que têm uma variedade de fissuras, né, e que não é doença, como é o caso, muitas vezes, de uma língua geográfica, né, que são de características constitucionais do próprio paciente. E o outro detalhe que observamos também na língua é a marca de dentes que pode estar nas laterais da língua. Então, quando observamos essas impressões dentárias, nós vamos ver que há deficiência de Qi, de energia do baço, bem como retenção da umidade também, há uma retenção dessa umidade por não dissipar a energia desses alimentos, como falamos anteriormente, e também pode denotar um cansaço físico e mental. Frequentemente encontramos em pacientes com ansiedade, com compulsão alimentar, sensação de peso corporal e aqueles que apresentam edemas. Então nós vamos ver marcas da língua, que na lateral da língua representa o fígado e a vesícula biliar e denota muitas vezes a emoção da raiva. Tá? A mobilidade da língua é um outro aspecto que também avaliamos no momento dessa anamnese e podemos ver, por exemplo, a presença de tremores, que pode indicar uma língua trêmula, uma deficiência de energia, uma deficiência de sangue e também o que nós chamamos de vento interno, está ocorrendo um vento interno para dentro do organismo, que isso aí muitas vezes pode denotar problemas como um AVC, problemas circulatórios. Outras vezes podemos observar que a língua é rígida e nessa rigidez pode sugerir um calor extremo interno, né? E também estar envolvida algumas alterações neurológicas. Então veja, todo esse apanhado que nós observamos na língua já traz uma forma da gente conduzir o tratamento do paciente dentro da medicina tradicional chinesa, seja ela pela homeopatia, observando também pelo contexto da psicossomática, nós vamos observar todos esses detalhes e poder trazer um tratamento individualizado para o paciente. A língua é sua, então toda e qualquer características da sua língua é exclusiva para o seu bem-estar e equilíbrio do seu corpo. Se você gostou deste conteúdo, transmita a mais pessoas que queiram saber e que tenham interesse e siga este canal, que aqui nós colocamos informações de saúde e emoções. Compartilhe, comente, dê o seu like e dessa forma nós traremos mais informações que agregam conhecimento para a sua saúde. Namastê!